Bem, nós continuamos então na série que se iniciou hoje pela manhã, que é refletindo Jesus e espalhando a sua luz. Ou seja, nós, como imitadores de Cristo que somos, nós refletimos quem Ele é. Por isso somos chamados de cristãos. Cristão significa pequenos cristos. Então, nós refletimos a Cristo Jesus. Mas quando refletimos a Jesus, a sua luz é espalhada através de nós. E onde a luz de Cristo brilha, há um confronto. Por isso que neste mês nós estamos trabalhando um subtítulo, um subtema de um tema maior, que é vidas confrontadas. Então, a luz de Cristo, quando brilha em nossos corações, ela muitas vezes nos confronta. Então, gostaria de contar uma pequena ilustração. Certa vez, um eletricista, ele foi chamado para consertar a elétrica de uma casa. Chegando lá, ele se depara com um cômodo todo escuro, sem nenhuma iluminação. Aí, para entrar lá dentro, ele pega uma pequena lanterna e acende, e tudo é iluminado. E quando aquele cômodo é iluminado, coisas que não eram visíveis passam a ser visíveis. Então, poeira, objetos antigos, até insetos, tudo aquilo é revelado. A luz que ele coloca ali naquele cômodo não criou aquelas coisas. A poeira, os objetos antigos, os insetos, mas ela revelou o que estava ali. Da mesma forma, a luz de Cristo, quando brilha no nosso coração, ela não inventa pecados, mas ela revela aquilo que estava escondido nas trevas da nossa alma. Por isso nossas vidas são confrontadas quando a luz de Cristo brilha em nós. Você já se perguntou o que aconteceria se a luz de Cristo iluminasse os cantos mais escondidos do seu coração? O que será que ela revelaria? Sentimentos perigosos ou frutos de fé? O que seriam esses sentimentos perigosos que o pastor está falando? Preste atenção que você vai entender, conforme eu for falando sobre o tema de hoje, que é quando a luz de Deus confronta as trevas do coração. Você vai entender o que são esses sentimentos perigosos. Nós vamos dar uma analisada nesse tema através do texto que se encontra lá em Gênesis, capítulo 4, dos versos 1 a 16. Então convido vocês a abrirem suas Bíblias em Gênesis, capítulo 4, versos de 1 a 16. Você pode também acompanhar aqui através da tela, mas é bom que você abra a sua Bíblia e deixe ela aberta e acompanhe, porque eu vou sempre voltar ao texto para ir explanando sobre ele. E diz assim o texto: Adão teve relações com Eva, sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste.
O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: não sei, por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue de seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsa da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim para que, se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Você já se perguntou como uma família que teve o privilégio de caminhar tão perto com o Criador pôde experimentar uma tragédia tão profunda? Já te passou essa curiosidade? Nós sabemos que o livro de Gênesis, ele não é uma ficção, é o relato histórico, é a chave para entendermos a origem de todos os nossos dramas humanos. Logo no capítulo 1, Deus diz: haja luz, e a luz dissipou as trevas físicas. Mas aqui no capítulo 4, vemos uma luz diferente. A luz da santidade de Deus, confrontando as trevas que começam a crescer no coração do primeiro filho da humanidade. Onde a luz de Cristo brilha, as trevas não podem se esconder. Elas são expostas e confrontadas. Então vamos analisar alguns detalhes desse texto. Em primeiro lugar, nós vemos que esse texto relata o início da família humana fora do Éden. Enquanto Adão e Eva estavam no Éden, eles não tinham filhos. Mas agora, fora do Éden, na terra, eles têm o primeiro filho. E aqui nós vemos exatamente isso. E vemos também a entrada do pecado no mundo, bem como o estrago que esse pecado trouxe aos descendentes de Adão. Então notem que esta é uma família de crentes. Portanto, o que nós estamos falando é algo que poderia acontecer em qualquer uma de nossas famílias. Qualquer uma de nossas famílias. Aliás, isso já tem acontecido em famílias crentes nos dias de hoje. Vejam que logo no primeiro versículo fala do nascimento do primeiro filho do casal. E quando isso acontece, Eva demonstra sua gratidão a Deus. Veja o que ela diz: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Então Eva se alegra aqui, dando glória a Deus, pois reconhece que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o seu Criador,
lhe concedeu a graça de um filho. E ela se alegra. Então isso mostra que o casal mantinha comunhão com Deus, adorando e sendo gratos por tudo que o Senhor lhes concedia. E demonstrando todo o seu amor, toda a sua misericórdia, Deus abençoa ainda mais o casal. Pois logo ali no versículo 2, o que nós vemos? O Senhor lhes dá mais um filho. E a palavra de Deus ainda relata que ambos eram trabalhadores, sendo um agricultor e outro pastor de ovelhas. Grande bênção é quando nós temos filhos trabalhadores, porque eu vejo muitas famílias sofrendo com filhos já com mais de 30 anos que vivem como adolescentes, numa vida inconsequente, sem assumir responsabilidades. O que faz os pais sofrerem, mas esta família não. Essa família, ela agradece a Deus, ela tem comunhão com Deus, e nós vemos aqui que Deus multiplica as bênçãos sobre aqueles que o adoram e demonstram sua gratidão. Pois era assim que era aquele casal, e assim acontece com muitos nos dias de hoje. E os versos 3 e 4 relatam que esses filhos adoravam a Deus e levavam ofertas para apresentarem ao Senhor, ou seja, eles tiveram uma boa criação, porque além de trabalhadores, eles tinham um bom relacionamento com Deus, eles adoravam a Deus. Se fosse nos dias de hoje, eu diria que eles seriam voluntários na casa do Senhor, obreiros na casa do Senhor. Porém, existia alguma coisa errada com o filho mais velho, pois Deus não se agradou de sua oferta. Aliás, Deus não se agradou dele e de sua oferta. Mas a pergunta é, por quê? Por quê Deus não se agradou de Caim e de sua oferta? E a resposta é simples. Deus não aceita culto vazio, sem transformação interior. Lá em Provérbios 21, 27, diz assim: o sacrifício dos ímpios já é abominação, ainda mais quando é oferecido com más intenções. O que significa que Deus rejeita sacrifícios feitos sem sinceridade, com o coração corrompido. Então não tinha nada a ver com oferta. Existem alguns teólogos que defendem que, porque Abel ofereceu das primícias do rebanho, então foi um sacrifício de sangue, por isso que foi aceito. Mas não é bem assim, porque a palavra de Deus diz que Caim e sua oferta não foram aceitas. E Deus ainda complementa: se fizeres bem, não é verdade que você será aceito? Não era de oferta que Deus estava falando, mas do coração, do que estava no coração de Caim. Em Mateus 23, 27 e 28, Jesus diz: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Então a palavra de Jesus reforça aqui que a aparência externa não substitui um coração puro diante de Deus. Por isso Deus não se agradou de Caim e de sua oferta. O coração de Caim não era puro diante de Deus. E nesse texto observamos a demonstração prática
de como o mal, que não existia ali na criação original, ela passa a operar na história humana após a queda. E daqui desse texto eu vou tirar 3 lições. A primeira delas é: onde o pecado começa? A resposta é simples: o pecado começa no coração. O texto nos mostra que o pecado não começa num ato externo, mas no altar do coração. O pastor Hernandes Dias Lopes classifica esse episódio como o surgimento de sentimentos perigosos. O que seria sentimentos perigosos dentro do coração de Caim? Caim invejou Abel. Caim se irou contra Abel. Caim passou a ter ódio de Abel. São sentimentos que levam a uma decisão desastrosa. Isso são sentimentos perigosos. Caim e Abel trouxeram ofertas e Deus se agradou de Abel, mas não se agradou de Caim. E a raiz do problema não estava apenas na oferta, mas no ofertante, no coração dele. Onde a luz de Deus brilha, ela revela que a adoração externa, sem um coração transformado, é vazia. O que começou a ocorrer no coração de Caim é o mesmo que começou a acontecer no coração de outros personagens bíblicos. Vemos um exemplo claro disso quando olhamos para o povo de Israel, ali um pouco antes da invasão dos assírios ao reino do norte, que levou as 10 tribos do norte para o cativeiro. Lá em Amós, capítulo 5, versos 22 e 24, diz assim: quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Ou seja, eles traziam uma oferta de sangue, traziam das primícias dos seus rebanhos, mas o Senhor não queria saber, não queria nem olhar. Por quê? Veja o que Deus diz: em vez disso, corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. O que o Senhor desejava é que o coração deles estivesse repleto de justiça, de retidão e não de hipocrisia. Portanto, não estamos falando de oferta, estamos falando do que estava no coração de Caim. Deus não se agrada das ofertas de seu povo, porque o coração deles estava cheio de pecados. Quando lemos na história de Israel, eles usavam balanças com 2 pesos. Eram 2 pesos, 2 medidas, eram injustos. Os juízes se vendiam. Então, era pura hipocrisia daquele povo, com o coração cheio, carregado de pecados, de hipocrisia, de iniquidade. O mesmo que acontecia no coração de Caim, que mostra novamente que o problema não é a oferta. E infelizmente, esse é um dos maiores problemas que tem ocorrido em nossos dias no meio evangélico. As pessoas têm frequentado igrejas, têm cantado nas bandas, nos corais, têm frequentado as escolas bíblicas, têm servido na igreja, mas o coração de muitas delas está cheio de cobiça, de orgulho, de inveja, assim como de Caim. Não é diferente. Caim permitiu que o sucesso espiritual do seu irmão se tornasse combustível para o seu próprio ódio.
Muitos culpam os pais aí pelo afastamento dos filhos da igreja. Não é culpa dos pais, e sim escolha dos filhos. Caim fez escolhas erradas, que não agradaram a Deus, e foi exatamente isso que o afastou de sua família e de Deus. A família de Caim, como eu disse, ensinou. Tanto é que eles adoravam, os filhos eram trabalhadores, adoravam a Deus. Foram ensinados. O pai de Sansão também criou o filho ensinando a palavra, colocando ele debaixo dos propósitos de Deus. Porém, Sansão se desviou da vontade, do propósito de Deus e do próprio Deus, por conta de suas escolhas. E qual foi a consequência? Ele foi aprisionado pelos seus inimigos, teve seus olhos furados, ficou cego, e foi colocado como um animal de carga para trabalhar para os seus inimigos. E se afastou de Deus. Tragédia. Evangelho não é escolha de pai e mãe. Escolha de pai e mãe é a criação. Evangelho é escolha de filho. Ser santo ou profano é escolha do filho. Fazer o certo ou errado é escolha minha e sua. É escolha individual de cada um de nós. O livro de Gênesis explica a origem do mal. Esse mal que não existia na criação original, mas passou a habitar no coração do homem após a queda. Eu e você temos uma natureza pecaminosa, e essa natureza pecaminosa nos leva a querer, a desejar tudo que é contrário à vontade de Deus. Por isso o aviso a Caim não é um aviso a um assassino, mas a um crente como eu e você, alguém que pertence a uma família de crentes, como eu e você. É um aviso para nós, nos nossos dias. Preste atenção nisso. E esse mal, que passa a habitar no coração do homem após a queda, também foi escolha do homem. Adão e sua mulher poderiam ter escolhido outra coisa. Não, o Senhor nos avisou. Do fruto do conhecimento, do bem e do mal, desse nós não podemos nem tocar. Eles poderiam. Eles foram criados em perfeita santidade. Eles tinham o livre-arbítrio, o qual foi tirado da humanidade por conta do pecado. Hoje, nós não temos mais escolha, porque a nossa natureza pecaminosa nos leva a desejar tudo que é errado. Então, o pecado está à porta. Cabe a cada um de nós dominá-lo, assim como as palavras de Deus a Caim. Se você nutre no seu coração amargura, inveja, cobiça, ira, falta de perdão ou outro sentimento perigoso, como eu estou falando, você está cultivando trevas, onde deveria haver luz. O que muitas pessoas não entendem é que o diabo não tem a intenção de derrubar o templo das igrejas. Não. A intenção do diabo é que a lâmpada de Deus se apague no meio da igreja, transformando-a em escuridão e fazendo dela o palco de maus testemunhos, que é tudo que nós temos assistido em nossos dias. Quantos escândalos dentro da igreja, quantas igrejas perdidas, pregando tudo que não é da palavra de Deus, absurdos. É a nossa realidade, gente.
maior preocupação de muitos nossos dias é o quê? O que deveríamos nos preocupar menos. E sabe qual a primeira preocupação de muitos, além do dinheiro? A estética. A voz perfeita. Quem toca melhor. Eu vou naquela igreja porque o fulano de tal vai lá cantar. Eu vou naquela outra igreja lá porque a banda nos toca maravilhosamente. Então o som deve estar perfeito, a iluminação tem que ser perfeita, a igreja tem que ser climatizada, os bancos têm que ser fofinhos. Tudo tem que estar muito bom. Senão não vou nessa igreja, não. Vou não. Aquele pastor carequinha lá não é muito bonito não, hein? Não é muito bonito não. Não estou dizendo que isso não deve existir, ou que nós não devemos nos preocupar com isso. Mas eu estou dizendo que poucas pessoas se preocupam com o nível de espiritualidade, que deveria ser a primeira coisa que nós deveríamos nos preocupar. Por isso os cultos, ou as reuniões de oração, como é que estão? Vazios. Vazios, gente. Dói no meu coração. Até hoje, sinceramente, eu não fui pastor de nenhuma igreja cujo culto de oração tivesse cheio como está no domingo. Infelizmente. Por isso que a escola bíblica é tão pouco frequentada. E muitas igrejas, nem escola bíblica não tem mais. E pior ainda, é por isso que nós não vemos avivamento verdadeiro. Não vemos avivamento que é obra do Espírito Santo. E não uma alegria falsa, momentânea, não um monte de gente pulando, caindo pelos bancos aí, não, e saindo lá fora e cometendo os mesmos pecados. O Espírito Santo não habita templos profanados. Avivamento só existe quando busca-se santidade. É por isso que também não vemos muitos milagres acontecendo. O que aconteceu? Deus mudou? Deus não é o mesmo? Não. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. As mesmas obras que Ele operou no passado, Ele opera hoje e sempre poderá operar, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é soberano, porque Ele é glorioso, todo o poder pertence a Ele. Ele pode fazer, Ele quer fazer, mas Ele faz, através de pessoas que buscam santidade. Ele faz no meio do povo que o adora de verdade. A luz de Deus tem se apagado, esfriado o amor de muitos. Por isso, cegos espiritualmente já não reconhecem a própria culpa. Não reconhecem. Mas em segundo lugar, Deus avisa antes da queda. Quando Deus nos alerta, ouvimos ou ignoramos? Qual é a sua resposta? Porque Deus nos dá alerta sim. Eu creio que este sermão de hoje é um alerta para todos nós. Eu não estou fora dessa não. Não estou, também é para mim. Porque assim como você, eu também tenho uma natureza pecaminosa. Assim como você, meu coração é visitado por sentimentos perigosos.
E se eu não dominá-los, o que é que vai acontecer? Uma decisão desastrosa. Deus não abandonou Caim aos seus próprios sentimentos perigosos. Ele agiu como luz que expõe o perigo antes da queda. Deus confronta Caim por seus sentimentos que estavam levando ele a pecar. Deus pergunta a Caim: por que tiraste? Por que essa cara fechada aí? Esse é o Deus que conhece a nossa mente, o nosso coração. Ele sonda. Diferente dos homens que julgam pela aparência, Deus conhece a nossa essência. Ele sabe o que passa na tua mente, no teu coração. Ele sabe, e Ele traz alertas todos os dias. Preste atenção, ouça a voz de Deus. Ouça. Deus avisa que o pecado está à porta e orienta Caim a resistir, a dominar o pecado. É o mesmo aviso que Ele dá para mim e para você. Será que só no coração de Caim o pecado tenta dominar? Será? Não. Nós não somos diferentes de Caim em nada. Ninguém aqui é melhor do que Caim. Não somos melhores do que ninguém. Quantas vezes você não se irou contra alguém? Aquele que puxou o tapete de você, que te dá um prejuízo lascado. Aquele que te dá uma fechada no trânsito. Aquele motoqueiro que passou, arrancou teu retrovisor fora. Surgiu, sei lá, do asfalto, caiu, sei lá da onde, e te fecha, passa, e você deseja fazer o quê? Abençoá-lo. Oh, glória a Deus que aconteceu isso. Seja abençoado, né? É isso que a gente faz, né? Não, sentimentos perigosos vêm em nosso coração. Porque temos uma natureza pecaminosa. Porque nós carecemos da graça de Deus. O pecado está à porta de nossos corações e cabe a nós dominá-lo. Então o livro de Gênesis, ele é um alicerce para entendermos o julgamento divino e a necessidade da graça. Eu dependo dessa graça, eu necessito dessa graça todos os dias. Deus brilha a sua luz no coração de Caim, para lhe dar a oportunidade de arrependimento, antes que aqueles sentimentos perigosos se tornassem no quê? Numa decisão desastrosa. Porém Caim não deu ouvidos à voz de Deus. Um outro exemplo que nós vemos aqui em Gênesis, antes da queda, Deus dá aquele aviso bem claro a Adão: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O Senhor não proibiu Adão de comer o fruto, Ele explicou a consequência. É diferente. Mas mesmo assim, Adão e Eva fizeram o quê? Ignoraram o alerta e escolheram desobedecer, trazendo a queda sobre toda a humanidade, ou seja, a separação de Deus. Outro exemplo, o profeta Jonas lá em Nínive. Deus envia Jonas para Nínive para pregar um sermão bem comprido, bem longo. Olha só, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Nunca vi um sermão tão curto e tão incisivo como esse. E foi exatamente isso que Jonas fez. Ele não acrescentou mais nada. Ele não ficou falando que é um papagaio aqui, que nem o pastor Davi. Não, ele só falou isso. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Foi de ponta a ponta em Nínive pregando este sermão. E o que aconteceu? Aquele povo mau, aquele povo que matava por nada, aquele povo que fazia terror, era o terror de outros povos.
inclusive do judeu. Por isso que Jonas não queria ir para lá. Era inimigo dos judeus, inimigo do povo de Israel. Mas Jonas, depois de ser engolido lá pelo peixe e tal, ele disse, não, eu vou. E foi, e pregou esse sermão aqui, tá? E o povo ouviu o aviso, se arrependeu e foi poupado. Isso mostra que o aviso de Deus pode evitar a queda se for levado a sério. Mas tem muito crente brincando com Deus. Isso que dói. Tem muito crente brincando com Deus. Tem muito pastor brincando com Deus. Tem muitos músicos brincando com Deus. Tem muitos cantores brincando com Deus. Tem muitos servos que servem nas igrejas brincando com Deus. Tem muito crente brincando com Deus. Com Deus não se brinca. Porque Deus sabe, Deus sonda corações. Ele sabe o que está no seu coração, no meu coração. Quando nós fazemos as coisas para adorar a Deus, devemos fazer isso com retidão, ou Ele abominará a nossa oferta, como fez com o povo de Israel. Ele não aceita adoração de coração impuro, cheio de pecado. Mas Ele avisa antes. Ele avisa antes. Antes da queda, Ele dá o seu aviso. Mas a história nos mostra 3 caminhos diferentes após o aviso de Deus. Caim ignorou, Adão e Eva desobedeceram e Nínive se arrependeu. A pergunta é: qual é a sua resposta ao aviso de Deus? A resposta a essa pergunta pode te levar às trevas ou à luz. Mas, de novo, isso é uma decisão sua, é uma decisão minha, é uma escolha individual, uma decisão individual de cada um de nós. Mas, em terceiro lugar, as escolhas trazem consequências. O que acontece quando escolhemos as trevas ao invés da luz? Veja o que o texto diz. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. Quando nós ignoramos o confronto da luz, as trevas assumem o controle. Caim ignorou o aviso de Deus e tomou uma decisão desastrosa, o assassinato do seu próprio irmão. E aqui nós vemos 3 ensinamentos sobre o pecado. O primeiro deles, o pecado nunca fica escondido. Caim ele pensou que o silêncio do campo esconderia o seu crime, mas a luz de Deus é onipresente. A palavra de Deus nos ensina que a voz do sangue clama por justiça. Nosso inimigo, o diabo, ele cega o entendimento das pessoas para que não percebam a gravidade de seus atos e nem tampouco a verdade do Evangelho. Mas pelos frutos podemos conhecer quem não reflete a luz de Cristo. Se nós, pecadores, tão pequenos, tão errados, podemos saber e conhecer essas coisas, que dirá Deus, que sabe de todas as coisas, que sonda nossos corações? O pecado não fica escondido. Em segundo lugar, o pecado nos afasta da presença de Deus. Caim foi condenado a viver como fugitivo, errante na terra de Nod. O maior castigo não foi apenas o exílio físico, foi o afastamento espiritual da presença de Deus. Quantos não estão afastados de Deus porque não resistiram ao pecado que estava ali à porta dos seus corações? Ou seja, tinham sentimentos perigosos, o desejo do pecado era contra eles,
mas eles não o dominaram e tomaram uma decisão desastrosa, assim como Caim. Mas em terceiro lugar, mesmo no juízo, a graça. Então nos versos 13 a 15, veja só o que está escrito. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. Então o sinal em Caim mostra que Deus não deixou de exercer providência. Isso revela que, embora o pecado traga consequências, a misericórdia de Deus ainda se manifesta. Deus não matou Caim, Deus não destruiu Caim, Deus não permitiu que matassem Caim. Deus marcou Caim com um sinal para que não o matassem, para que ele tivesse condições de se arrepender. O pecado de Caim não é maior do que o meu pecado. O pecado de Caim não é maior do que o seu pecado. Mesmo na queda, o Senhor tem misericórdia e ainda dá chance para nos arrependermos. Precisamos lembrar que nossas escolhas também têm consequências. Quando cedemos às trevas, colhemos dor e afastamento. Mas quando nos voltamos para Cristo, encontramos perdão e restauração. Foi isso que aconteceu comigo, foi isso que aconteceu com você. É isso que tem que continuar acontecendo a cada queda, a cada nova queda, porque somos pecadores. Caim fez uma escolha que trouxe morte e afastamento, mas Deus nos oferece em Cristo uma escolha que traz vida e reconciliação. A pergunta é: quais consequências você está semeando através das suas escolhas hoje? Esse texto nos chama a uma reflexão profunda. Como temos reagido quando a luz de Deus expõe as trevas do nosso coração? Muitas vezes, em vez de dominarmos os nossos sentimentos perigosos, que estão ali no nosso coração, raiva, ira, inveja, nós deixamos que esses sentimentos guiem nossas decisões. Mas a palavra de Deus nos lembra: não somos apenas vítimas das circunstâncias, somos responsáveis por aquilo que nós cultivamos em nossa alma, em nosso coração. A história de Caim e Abel nos mostra a raiz da necessidade de um redentor. É isso que Deus estava mostrando a eles, aquela família. É isso que Deus está mostrando a nós nos dias de hoje. Abel morreu clamando por justiça, mas Jesus morreu trazendo perdão. O sangue de Abel denunciou o pecado, mas o sangue de Cristo venceu o pecado e nos conduziu das trevas à luz. Por isso, não fuja do confronto de Deus. Permita que a luz dele cure aquilo que ele revela. E para reforçar esse chamado, Jesus nos deixou uma advertência. Lá em Lucas 17:32, ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Dentre tantas mulheres ali na palavra de Deus, tantos exemplos bíblicos, Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra por conta do pecado daquelas cidades, que era extremo. Se compararmos com as nossas cidades nos nossos dias, Sodoma e Gomorra era igual a um jardim de infância. Mas Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra. Mas antes de destruir,
Deus olha para aquelas cidades e vê que existia um homem injusto, Ló e sua família. Então Deus envia 2 anjos à cidade de Sodoma para retirar de lá a família de Ló antes que Sodoma fosse destruída. E a mulher de Ló ouviu a voz de Deus através dos anjos, como nós ouvimos a voz de Deus. A mulher de Ló pertencia a uma família de crentes. Ló era tido como justo. Ele falava de Deus, ele cultuava a Deus em sua casa. Era uma família de crentes como nós. A mulher de Ló estava no caminho da salvação, pois os anjos tomaram eles pelas suas mãos e tiraram da cidade e disseram: sigam por esse caminho e não olhem para trás. Assim como eu e você estamos no caminho da salvação. Mas o texto diz que ela olhou para trás. E olhar para trás tornou ela numa estátua. Tornando-se numa estátua, perdeu o futuro que Deus lhe oferecia. E essa ilustração nos alerta para os nossos dias. O inimigo não precisa tirar você da igreja. Não precisa. O inimigo nem precisa tirar você do altar. Não precisa. O inimigo não precisa tirar a sua credencial como diácono, como pastor, como ministro de música, ou seja lá, qualquer outra que seja, para te afastar de Deus e da sua vontade. Não, ele não precisa de nada disso. O que ele quer é transformar você numa estátua. Um crente inerte, sem movimento, sem fervor, sem fruto. É isso que ele quer. Quantos hoje não estão dentro das igrejas, mas se tornaram sal insípido, sem sabor, sem vida, sem alegria no espírito? Quantos? Crentes que não oram, crentes que não leem a Bíblia, crentes que não têm prazer em entregar o dízimo, em consagrar seu dízimo, que não dão bom testemunho, que ficam sentados nos bancos das igrejas inertes, que são apenas religiosos. Quantos? Olha, quando Jesus voltar, vai ter muito crente que vai ficar espantado, porque ele vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, vai ver seus irmãos sendo arrebatados e ele ficando dentro da igreja, no meio do culto. É terrível isso. Mas tem uma boa notícia. Eu quero te dar uma boa notícia. Jesus ainda não voltou. Então esse alerta é para todos nós, porque ainda há esperança. Ainda há tempo. Enquanto há tempo, Jesus pode devolver o movimento, reacender o fervor, restaurar a visão. Para a mulher de Ló não tem mais solução. Mas para quem ainda está vivo, há solução. Basta virar o rosto para frente. Não olhe para os escândalos que estão nas igrejas. Não olhe para o homem que é imperfeito. Não olhe para trás, para o pecado, desejando retornar. Basta virar o rosto e olhar para frente. A palavra de Deus nos chama. Olhai para Cristo, olhai para o alvo, olhai para onde vocês estão indo. Vocês estão indo para o lado certo. Siga para frente. Firme o seu olhar em Deus e não para trás, para o pecado. Porque Sodoma e Gomorra ficaram no passado, não existem mais. Mas em Cristo
há um futuro glorioso preparado para todos aqueles que permanecerem na sua luz. Por isso, eu quero pedir para você nesse momento, feche seus olhos. Feche seus olhos e permaneça em oração. Permaneça em oração neste momento. Porque a história de Caim nos mostra que ignorar a voz de Deus traz consequências dolorosas. Deus está falando comigo, com você. A história de Caim também nos mostra que, mesmo no juízo, Deus ainda oferece graça. Nós ainda temos uma chance. Talvez hoje você esteja vivendo como Caim, afastado da presença do Senhor, carregando o peso de decisões erradas, decisões desastrosas, sentindo que não há mais saída, não tem mais volta. Talvez você tenha olhado para o mundo, se afastado da comunhão de Deus, e agora sofre com as consequências disso. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu para que você não permanecesse nas trevas. Ele pode transformar a sua história, apagar o passado, te dar um novo começo. Portanto, se você ainda não conhece a Jesus como seu Salvador pessoal, como seu Senhor, ou se você está afastado da comunhão de Deus, esse é o momento de voltar. Não olhe para trás, não olhe para o mundo, não olhe para os escândalos das igrejas, não olhem para os erros do homem imperfeito, olhe para Cristo. Venha para a luz de Deus, venha para o perdão, venha para a restauração. Portanto, se por um acaso, aí quem nos acompanha online, ou aqui no templo mesmo, há alguém que não teve uma experiência pessoal com Cristo Jesus, não conheceu a Cristo Jesus, não o reconheceu como Senhor e Salvador de sua vida, eu peço, coloque-se de pé, manifeste-se aí, via online, manda uma mensagem para a gente: pastor, ore por mim, eu preciso desse Jesus, eu preciso da salvação. Não espere para amanhã, não deixe para depois, faça isso hoje. A palavra de Deus está falando com você, você não ouviu tudo isso à toa. Deus quer transformar o seu coração. Entregue o seu coração a Jesus. Em nome de Jesus eu peço isso. Eu quero orar por você. Tome essa decisão agora. Coloque-se de pé. Não é para se mostrar para alguém, mas para dizer: Senhor, eu estou aqui. Cura meu coração, transforma minha vida. Se você deixou-se levar por sentimentos que te levaram para longe de Deus, sentimentos perigosos, não dominou o pecado que estava à porta, e sente que por algum motivo está afastado da comunhão de Deus, já não ora, já não lê a Bíblia, já não busca a Deus, não tem prazer em vir aos cultos, ore junto comigo, para que Deus restaure o seu coração. Igualmente, você que nos acompanha pela internet, pode nos dar um sinal, mande uma mensagem: pastor, ore por mim, estejam em oração por minha vida. Hoje o Senhor te chama: filho, volta para mim, porque eu quero te dar vida, e vida em abundância. Não deixe para amanhã.
Agora, para todos que estão aqui, que nos acompanham pela internet, lembre-se que todos nós precisamos de cura para o nosso coração. Esse coração que está cheio de sentimentos perigosos. Somos como Caim, não somos melhores do que ele, não somos diferentes. Carregamos ira, carregamos mágoas, deixamos de perdoar pessoas. Existem sentimentos mais perigosos que muitas vezes ignoramos, porque muitas vezes dizemos: eu fiz isso, eu conquistei aquilo, eu mereço. Não, isso é orgulho. Sem Deus nada somos, nada fazemos, nada podemos. E o orgulho leva à soberba. Deus abomina a soberba. Portanto, deixa a luz de Cristo brilhar em seu coração, trazendo cura, pois o pecado está à porta e precisa ser dominado. Quando nós queremos fazer as coisas com nossas próprias mãos, quando nós deixamos de entregar nossas vidas e nossos planos, nossos propósitos a Deus, nós estamos agindo com desconfiança. Nós não confiamos, deixamos de confiar em Deus, e isso também é pecado.